Olá, hoje eu converso com Luiz Paulo Aranha, da Multicapital, que tem 3,5 bilhões sob gestão. A gente vai falar sobre as maiores posições do fundo, sobre as estratégias e sobre um pouquinho de cenário internacional também. Luiz, obrigada pela tua presença aqui. Queria que você começasse contando um pouco da tua história para o público, né? E também da Multicapital. Olá pessoal, eu sou o Luiz Paulo Aranha, eu sou gestor da Multicapital. A gente é uma casa especializada em ações. A casa tem 3 produtos, um fundo de ações que comporta a maior parte dos recursos, um fundo Equity Hedge, que é um long short, e um fundo long bias. Eu faço gestão já há quase 15 anos, venho de uma formação de engenharia, fiz engenharia na Poli aqui da USP, de São Paulo, e a gente tem a Multi, eu fundei a Multi uns 5 anos atrás, e a gente tem um time hoje de 14 profissionais na equipe. Legal. O fundo de FIC e FIA de vocês ficou entre os mais procurados aí no primeiro semestre, segundo a pesquisa do Big Data Smart Brain, né? Queria saber o que fez, qual é o trabalho que vocês fazem para atrair as cotistas para o fundo, afinal é uma indústria super competitiva, e qual que é o diferencial de vocês? O fundo ele vem tendo bastante sucesso aí na captação. Acho que a gente conseguiu captar de vários canais diferentes. Então, a gente está presente em todas as plataformas. A gente tem 30 fundos de pensão brasileiros aqui investindo com a gente. A gente está em praticamente todos os family offices e bancos, private bankings. Então, a gente conseguiu atrair todos os canais, né, para o fundo, e a gente tem uma rentabilidade, né, de longo prazo que está bastante consistente. Então, aliado à nossa estrutura, né, o time que é bastante experiente, a gente tem lá 8 pessoas na gestão, é um time bastante experiente e bastante focado. Então, acho que a mistura aí de uma boa estrutura, uma boa rentabilidade e o fundo amadurecendo, né? O fundo completou 5 anos agora. Acho que essa combinação desses fatores, mais o mercado sendo bastante propício ao produto de ações, né? Propiciou o nosso crescimento bastante expressivo aí nos últimos anos. Legal, você falou de rentabilidade, como que está a rentabilidade do fundo? Em 2019, né, com o fechamento de agosto, o fundo está rendendo 23% contra 15% do Bovespa. Né? E qual que é o PL sob gestão que vocês têm lá? A gente está administrando 3,5 bi sob gestão, sendo 3,3 no fundo, o FIC-FIA, o fundo de ações. A gente tem mais 200 milhões na estratégia de long short, em que o Equity Hedge está rendendo esse ano 6,82% contra 4,18% do CDI. Né? É um fundo que a gente busca no mercado de ações estratégias para bater o CDI. Legal. E a gente também tem mais uma estratégia que acabou de completar 6 meses, que é o Long Bias, que é um produto intermediário, que é para uma pessoa que quer começar a ter uma exposição ao mercado de ações, mas às vezes fica desconfortável com a volatilidade do fundo de ações. Né? Como é que é o processo de vocês de educar o cotista em relação às estratégias que vocês têm lá, o alinhamento? Então, a gente primeiro busca sempre ter a transparência, né? E eu acho que o trabalho da gente mostrar bastante como é que a gente pensa, como é que a gente monta as estratégias é muito importante para dar conforto, né, para os nossos clientes, como é que é o nosso processo de tomada de decisão. O segundo ponto também é mostrar que no fundo de ações a gente se preocupa muito com as empresas, né? A gente não se preocupa muito com o curto prazo. O curto prazo a gente não consegue saber quando que a bolsa vai subir ou vai cair no curtíssimo prazo. A gente busca estudar muitas empresas e alocar o capital de acordo com o longo prazo. Né? Então, a volatilidade do fundo de ações ela é proporcional à volatilidade do Bovespa, né, do mercado de ações.
Então a gente sempre explica para o nosso cliente que a parcela de ações que você quer ter no seu portfólio, a gente quer administrar ela da melhor forma possível, né? Agora, se o mercado vai cair no mês que vem, a gente não consegue prever isso, né? Eu acho que ninguém consegue. Então, a gente sempre fala que a pessoa tem que ficar confortável com a volatilidade do mercado de ações e olhar em horizontes bem mais longos de tempo, no mínimo 3 anos. Você falou aí de vocês estudarem empresas, a gente sempre tenta entender como que os gestores estudam e analisam as empresas. Então, eu queria saber como que é o processo de vocês de análise de empresa, quanto tempo leva até que vocês tomem uma decisão de entrar numa posição? Olha, é muito específico de companhia para companhia. O que a gente faz é estudar as companhias, a gente cobre quase todas as companhias que a gente considera líquidas, né, ou que a gente consiga investir no universo da Bolsa Brasileira. A gente já está estudando algumas empresas fora do país, mas principalmente no fundo de ações, para entender o que está acontecendo lá fora e como vai afetar as empresas listadas aqui. Mas o processo ele não tem segredo, é muito trabalho, montar os modelos, entender como é que essas empresas estão ganhando dinheiro, por que que elas ganham dinheiro. Então, é um trabalho fundamentalista que demora, às vezes, muito tempo, né? Então, a gente, às vezes, demora 3 anos e não faz nada com uma empresa. A gente só fica estudando e ou a gente acha que está cara, ou a gente acha que a empresa é barata, mas ela está num setor ruim, o retorno sobre o capital dela é baixo. Depende de vários fatores, né? Eu acho que o diferencial que a gente faz é que a gente não exclui as companhias por nenhuma razão. A gente simplesmente dá um preço. Se é uma companhia que tem um problema de governança, a gente entende que ela tem que ter um desconto, mas às vezes esse desconto é excessivo, a gente coloca uma posição. Uma companhia líder de mercado e que tem um prêmio, mas esse prêmio ele não é tão grande quanto a nossa opinião de valor, a gente também vai comprar. Então a gente não exclui de antemão nenhuma companhia por nenhum problema. A gente tenta entender o que está no preço do mercado e a gente tenta traduzir essa informação com o que é a nossa percepção de valor, né? Quando essa informação da nossa percepção de valor é muito diferente do preço da tela, a gente investe, né? E a gente busca não concentrar o portfólio, justamente para a gente ter o tempo necessário para que a posição que a gente tenha tempo para realizar a nossa tese de investimento, né? Legal. Então a gente carrega as posições por bastante tempo e a gente flutua muito o peso dela ao longo da carteira. Entendi. Quais são as maiores posições de vocês hoje? Qual que é o racional de cada posição? Hoje as principais posições são Gerdau, Petro, Lojas Americanas, B2W, Via Varejo, Banco do Brasil, TIM e Itaú. Tem bastante banco até. Tem bastante banco. Mas vamos começar pelas maiores. Gerdau é a maior de todas? Gerdau e Petro são as maiores. Por que Gerdau? A Gerdau, a gente entende que o preço que ela está sendo negociada já embute uma piora na rentabilidade dela muito excessiva, em que a gente entende que no longo prazo ela não é talvez não seja tão pronunciada assim. Então a gente vê que é uma empresa com uma alta geração de caixa, com baixa dívida, e que vem pegando um cenário tanto global, quando a queda dos preços das commodities, quanto um cenário interno em que ela tem uma alta capacidade ociosa, em que o mercado começou a tirar ou piorar a perspectiva dela de curto prazo, né? Só que a gente vê que no longo prazo, ela é uma empresa que está muito segura, que tem uma geração de caixa boa e que ela tende a melhorar essa geração de caixa, né? Então a gente vê uma simetria entre tudo que o mercado fala hoje. Se o preço do aço cair, se a economia não decolar, a gente vê que está tudo no preço. E se qualquer desses fatores mudarem em favor de um melhor preço para Gerdau, um melhor volume,
a gente não está pagando por isso. Então, é por isso que a gente confia bastante no case, que a gente entende que ela está sendo negociado como se nunca mais fosse melhorar o mercado de aço no Brasil. Então, é aí que a gente busca as assimetrias. De fato, ela vem piorando na margem a lucratividade durante um trimestre, 2 trimestres, né? Então, mas a gente vê que isso seja mais pontual do que estrutural. Depois de Gerdau, qual que é a outra? Depois de Gerdau é a Petrobras. A Petrobras é um caso em que a gente depende pouco do preço do petróleo para que a ação suba, que é um processo de desalavancagem e aumento de produção da companhia. Né? Esse aumento de produção vem com uma rentabilidade maior. Ela negocia ainda com desconto grande dentre os principais players internacionais. E a gente entende que a melhora da gestão da companhia ainda possa trazer ainda muitos benefícios em corte de custos e venda de ativos. Né? Então, a gente entende que é uma posição também bastante assimétrica, do ponto de vista que ela está sendo muito descontada também por esse cenário externo pior. Aí a terceira é Lojas Americanas? Lojas Americanas. Qual que é o racional dessa? A Lojas Americanas é um racional de uma empresa que a gente já carrega há muito tempo. Ela decepcionou no ano passado e no começo desse ano, muito em função de um crescimento mais baixo que o mercado esperava. Mas a nossa tese continua no lugar, que é o quê? É uma empresa que vai acelerar o crescimento e ela tinha uma alavancagem em que o custo financeiro dela era muito onerado, então toda a geração de caixa da companhia ia para quem tinha a dívida, né? E a partir que os juros começam a cair e você começa a acelerar a venda, você tem uma aceleração no crescimento de lucro, né? E a companhia vem com uma estratégia bem sólida, em que ela está abrindo mais lojas, ela está entrando no mercado de conveniência, e ela tem também uma parcela muito importante num outro ativo que a gente tem, que é a B2W, que é uma empresa também que a gente entende que vem com uma estratégia bastante acertada no mercado de varejo eletrônico e que tem melhorado bastante o crescimento dela com a avaliação da empresa muito descontada em relação se você tira o valor da B2W dentro das Lojas Americanas. Você fala de posição em 2 bancos, né? Banco do Isso, Brasil e Itaú. A gente tem uma pergunta do Rodrigo Rei, do Twitter, que quer saber justamente a sua visão sobre o setor bancário, esse momento de disrupção que todo mundo está falando, os bancos vão sofrer com isso, já estão sofrendo. Então, tem toda essa discussão sobre, principalmente por causa de todos os bancos digitais que estão surgindo, mas a gente tem uma visão que a gente entende que no longo prazo todos esses bancos vão coexistir, né? E a gente entende que o retorno sobre o capital, especialmente na parte de serviços, ela deve ser decrescente nos bancos, né? Só que a gente também olha que o preço que estão sendo negociados, tanto o Itaú quanto o Banco do Brasil, eles já incorporam grande parte desta queda de rentabilidade, né? E o que, nas nossas contas, o mercado está olhando muito para o lado da competição em serviços e está negligenciando um pouco o crescimento da carteira de crédito, né? E do crescimento da economia, que vai demandar que principalmente os principais bancos vão oferecer mais créditos para as empresas e pessoas físicas, né? Os bancos pequenos e os bancos eletrônicos, o Banco Inter, o BTG, o Banco o Original, o Nubank, a XP, eles são muito competitivos na parte de serviço, né? Mas ainda a originação de crédito, ela ainda é muito pouco representativa no sistema, né? Ela tende a crescer muito ainda e ser mais representativa, mas os bancos já estabelecidos ainda vão se beneficiar muito de um futuro crescimento econômico que a gente tenha para os próximos anos. E a gente entende que isso não está no preço. Porque hoje a gente entende que o preço do Itaú não incorpora quase nenhum crescimento de lucro. E nas nossas contas a gente acha que ainda tem
um crescimento de lucro antes de você ter algum desafiante estruturalmente capaz de mudar toda a lógica de crédito no país. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional. A gente está tendo uma redução de juros mundo afora, né? Como que isso impacta o mercado acionário brasileiro, se é que impacta na tua visão? Olha, ela impacta, com certeza. O que a gente busca muito é entender o que está acontecendo lá fora e se tem alguma variável que impacta um micro de alguma companhia. Quando você tem um juros aí muito baixo, fruto de você ter 10 anos dos bancos centrais injetando liquidez no mercado, então está sobrando capital e faltando ativo. Né? Então os juros estão muito baixos, né? E deve permanecer por algum tempo enquanto a gente não tiver uma grande destruição de capital, que seria ou um grande evento de crédito, tanto em qualquer economia desenvolvida, ou uma aceleração da inflação. A gente não consegue prever a gente não é gestor macro. O que a gente vê é que há um excesso de liquidez no mundo e que o mundo vem diminuindo a sua taxa de crescimento. Né? Esse cenário para o Brasil, ele é benéfico. Né? O que ele não é benéfico é como se uma grande recessão, uma queda na atividade, como vai ser um mecanismo de transmissão dessa queda de atividade no mundo para o Brasil. Se ele vai impactar primeiro o câmbio, depois o preço das commodities. E no micro, como é que isso vai se traduzir no micro? Vai aumentar o custo de capital, vai diminuir, o câmbio vai afetar algumas empresas, como por exemplo uma Suzano, uma Vale, você vai ter um cenário mais difícil de crescimento aqui, porque a recessão não vai deixar o Brasil crescer. Então você tem muitas variáveis que a gente não consegue aqui ficar mudando o cenário de mês após mês. Né? O que a gente vê é que há uma desaceleração, né? Mas que a gente vê que vai demorar algum tempo ainda para que essa desaceleração vire uma recessão. Né? O Fed ainda tem muito espaço para poder baixar os juros e fazer os Estados Unidos fazer mais fiscal para estimular a economia. A China também tem. Então, é difícil de você, principalmente timing, para determinar, eu não vou investir nisso porque o mundo está desacelerando. Né? A gente acha complicado porque no curto prazo tudo pode mudar. Então a gente olha muito a geração de caixa, o que está no preço. Né? Tá. Então isso é fruto até de um posicionamento que a gente tem no fundo, de ter um pouco mais de empresas relacionadas às cíclicas globais, porque já incorporam muito desse cenário muito ruim para frente. Se ele não for tão ruim, for só uma desaceleração, você tem um espaço muito grande de apreciação dos ativos ligados a commodities. Né? Então, e ele tem um catalisador, digamos assim, que todo esse ciclo de commodities ele também impacta o real, a moeda. Então, o câmbio desvaloriza muito, ele ajuda também as empresas de commodities, né? Então, não é fácil e trivial. A gente busca entender aonde que a gente está e com as variáveis que a gente tem, dos preços atuais das commodities, dos preços atuais dos termos de troca, colocar na conta dos ativos e entender se há uma percepção muito diferente em que o mercado antecipa muito uma realidade que ainda não aconteceu. Legal. No Brasil, né, olhando para o nosso cenário doméstico aqui, passada a reforma da Previdência, que fatos, que temas você vê como catalisadores aí para a Bolsa nesse ano e também no ano que vem? O que o investidor precisa ficar atento? Acho que o principal tema após as reformas, né, acho que a reforma da Previdência talvez seja mais importante, mas após todas as reformas, para o mercado em geral, eu acho que o mercado vai buscar muitos sinais de crescimento, para ele incorporar um crescimento futuro maior do que ele incorpora hoje. Né? E a gente acha que essa é a grande diferença em que a gente vê as empresas muito preparadas para um ciclo de crescimento e ainda ela não está, vamos dizer, exatamente difundida no mercado. Né? O mercado ainda não acredita em que a economia nos próximos anos vai crescer
numa taxa superior ao que foi no passado recente. Então, acho que essa mudança de percepção em relação ao crescimento pode ser um grande catalisador para os ativos de bolsa. O que vai fazer com que se mude? Não dá para saber. Às vezes é um dado mais forte, em específico. A gente nunca sabe no curto prazo. A questão política tem um peso grande. Tem um peso grande, mas acho que ela deixa de ser tão importante porque grande parte do que o político precisava, que é esse endereçamento das reformas, ele está sendo feito. Então, acho que a parte mais importante agora, acho que vem do lado econômico, do crescimento mesmo. A menor exposição de vocês hoje é no setor de saúde, é isso? No fundo FIC-FIA de vocês? A gente tem uma exposição ao setor de saúde, mas não acho que na ação mais da moda, vamos dizer assim, né? A gente tem uma posição em Fleury. A gente entende que a gente já teve tanto Intermédica quanto Apvida no portfólio. A gente já vendeu por entender que as empresas estão passando por um momento de consolidação, estão comprando ativos, estão crescendo e estão entregando retorno, mas o preço já incorpora muito desse crescimento e dessa onda de aquisições que as companhias vêm fazendo. Ainda entendemos que enquanto elas continuarem tendo capacidade de adquirir, de crescer, mantendo os números de sinistralidade e rentabilidade atuais, elas vão continuar na moda e crescendo lucro. O que a gente vê é que a gente não vê uma assimetria em que muito desse crescimento que a gente enxerga, assim como o mercado enxerga, ele colocou no preço. Ao passo que no Fleury há toda uma dúvida se ele vai conseguir expandir ou se a marca está canibalizada. A gente entende que não e que é um momento muito mais conjuntural de você aumentar a quantidade de segurados que vai levar um fluxo de exames e de pacientes para o Fleury e aumentar a capacidade dele. Mas então, o que vai fazer com que aumente essa quantidade de segurados? A recuperação econômica que é traduzida em empregos formais. Né? Então, os empregos formais são os principais pagadores, né? As empresas são as principais pagadoras dos planos de saúde. Então, à medida que o emprego formal aumenta, você aumenta o número de segurados nos planos de saúde privados e você tende a aumentar o número de clientes do Fleury. Então a gente vê que isso teve uma virada muito importante no segundo TRI. A gente vê principalmente nos dados que a gente busca da ONS, os planos de saúde que são os que não são os listados, né, que são os mais premiums, em que eles têm uma exposição maior a Fleury. Então, houve uma aceleração, um crescimento desses planos bem importante. A gente está mais animado porque a gente entende que o Fleury veio investindo e ganhando eficiência, diminuindo o custo por exame, melhorando os processos, e a gente vê que ele está com uma capacidade de ativos que ele consegue crescer com baixo investimento. Então, e a ação sofreu muito por conta dessa questão conjuntural dele ter colocado capacidade e a economia muito fraca, ele não conseguiu crescer à medida que ele cresceu a capacidade dele. Você acha que ele pode vir a ser alvo de aquisição ou não? Pode ser que ele seja alvo de aquisição ou que ele adquira algum ativo, né? Então, é muito difícil a gente comentar, mas é uma pauta que o management fala que ele pode fazer alguma aquisição, tanto em adquirir outros players, que ainda é um setor relativamente pulverizado, como mudar o foco, ou ele adquirir uma empresa de consulta ou qualquer outra coisa. A gente não consegue colocar isso na conta. A gente tem que, à medida que a informação vem para a gente tem que processar ela e entender se ela é boa ou se ela é ruim. Já que a gente está falando em aquisição, eu quero saber como que vocês veem esses processos de fusão, de aquisição. Vocês gostam de entrar nessas histórias ou preferem ficar de fora? A gente não tem a gente gosta disso, a gente gosta daquilo. A gente olha caso a caso, exatamente, né? A gente toma muito cuidado, principalmente em empresas que estão adquirindo. A gente faz a seguinte pergunta:
ela está adquirindo porque ela acha um bom negócio, ou ela está adquirindo porque ela está vendo a ação dela cara e ela está pagando mais barato do que a ação dela, e ela está colocando só para valorizar o preço da ação. Né? Então a gente toma esse cuidado de tentar se perguntar sempre os porquês. Por que ela está comprando? Né? Porque às vezes ela está pagando um ativo que é extremamente caro para um agente privado que está lá com a sua empresa, só porque ele pagou 20 vezes numa ação, sendo que a dele negocia 30. Então quando ele incorpora um ativo a 20 vezes, ele aparentemente é barato, mas na verdade não é tão barato. Então a gente busca sempre se questionar se ele está comprando para mostrar só para o mercado, porque ele está querendo, ou se ele está fazendo uma compra de fato porque ele entende que ele tem a sinergia, que ele tem um diferencial para entregar, para cortar custo, enfim, depende muito, caso a caso, a gente busca entender muito o porquê e qual é a motivação, principalmente dos controladores, né, em função disso. Tem alguma aquisição, fusão recente que vocês se interessaram? Teve a da própria Apvida, foi uma que a gente olhou com muito bons olhos, a gente tinha investigado tanto os players não públicos quanto a Apvida e a Intermédica, e quando ela fez uma aquisição grande, foi um momento em que a gente tinha uma participação pequena que a gente aumentou porque a gente gostou da aquisição, a gente entendia que fazia sentido e que estava no plano da empresa aumentar o portfólio dela no Sudeste, né? Então essa foi uma aquisição que a gente gostou, que fez sentido. Legal. Vamos às perguntas do Twitter. Aqui temos 2 perguntas. Empresas ligadas a commodities vão continuar performando mal por causa do cenário global ou se recuperam em breve? Essa é uma pergunta difícil, né? Bem difícil de saber. Mas acho que é importante salientar muito que a gente não se preocupa muito com o curto prazo, né? Se ela vai cair mais porque o cenário está difícil, para a gente não tem tanto valor, né? O que para a gente tem valor é o seguinte, o cenário que pode cair mais está precificado, eu consigo carregar uma ação que gere caixa suficiente para que piore o cenário e eu não seja obrigado a vender porque mudou a condição de liquidez da companhia, mudou a perspectiva global de uma forma muito estrutural? Não. Então, essa piora a gente aproveita para aumentar as posições que a gente considera interessantes no longo prazo, né? Quando vai mudar, se é nesse mês, no mês que vem ou daqui a um ano, não dá para saber. É por isso que a gente não concentra o portfólio nas posições, mas a gente tem algumas posições, especialmente a Petrobras, a Gerdau, a Vale, que são posições ligadas ao ciclo de commodities que a gente considera hoje baratas, né? Não dá para saber se no mês que vem ou na manhã. Só Deus sabe. E só nem quando cai nem quando sobe, né? A gente olha sempre fluxo de caixa e olha para o longo prazo. Quando o mercado precifica, a gente sai. Se ele não precifica e a gente está com um carrego bom, a gente continua carregando. Outra pergunta, qual a sua visão sobre e-commerce de luxo? Pensando em JHSF e Farfetch, das empresas. Então, essas empresas são empresas que têm uma capitalização muito pequena que acaba que não sendo nosso alvo que a gente não consegue ter uma exposição dela dado o tamanho do nosso fundo, né? E a gente não tem tanta, vamos dizer, profundidade para comentar sobre a gente olha muito o e-commerce, né? Mas o e-commerce de luxo, que é um nicho, a gente não consegue ter uma opinião tão apurada para responder. Tem outra pergunta que não está aqui, mas que eu lembrei, vocês têm posição em Oi ou já pensaram em Temos, tem. E qual é a visão de vocês sobre Olha, Oi? A posição de Oi, ela é uma posição que foi muito mal, né, em agosto. O que a gente olha, né, pro caso da Oi,
é que a gente vê uma empresa dentro da Oi, que é uma empresa que tem um ativo muito interessante. Ela, nas mãos, no management correto e com o balanço estruturado, a gente acha que é uma companhia que tem que valer muito mais do que vale hoje em tela, né? Só que existem várias variáveis que fogem um pouco do nosso controle, né? Então, a primeira é que depende de uma regulação do governo. Então, até que a gente pergunta isso. Ela para a Oi sair do buraco, ela depende realmente dessa regulação? Não. Ou é uma coisa a mais é uma que coisa daria a um mais, fôlego? Daria um fôlego, mas assim, ela não é a parte mais importante do... O que é o mais importante? A mais importante é ela decidir a estratégia que ela quer seguir. Se ela vai seguir como uma empresa integrada, em que ela vai ter a parte de fibra, a parte de celular e a parte fixa, ou se ela vai quebrar essa empresa, só operar a parte de infraestrutura, se ela vai vender a parte móvel. O que acontece é que ela tem vários ativos, ela ainda queima muito caixa, porque ela tem uma série de problemas dentro da companhia, e ela ainda não tem um management tão alinhado quanto poderia ser, né? Só que o curioso é que, após esse resultado que, na nossa opinião, era completamente esperado, ligou-se um senso de urgência, tanto nos agentes de governo, quanto nos principais stakeholders da companhia, né? E a gente acha que essa queda na ação é o catalisador para que as mudanças sejam implementadas, que acelere o processo no governo para mudanças regulatórias e que um novo management seja introduzido e que se possibilite um M&A no setor. Então a gente olha o setor com muito bons olhos, que é um setor que está com uma rentabilidade, calculando sobre o quanto nós estamos pagando pela ação, versus o fluxo de caixa futuro muito interessante, mas na Oi existe uma série de variáveis que não nos permite ter uma posição muito grande. Por quê? Porque existe uma possibilidade muito grande de você ter um aumento de capital e uma diluição desse capital. Então, você pode ser diluído dependendo do preço que é essa oferta. Se essa oferta é realizada a 50 centavos, a diluição é muito grande. Se ela é realizada a R$2, a diluição é menor. Então, são variáveis que a gente não controla. Agora, a gente entende que tendo uma posição pequena, é uma posição bastante assimétrica, que ela pode ter uma queda muito grande, mas a alta também é muito grande. E quando a gente olha um caso como esse, e a gente entende que a qualidade do ativo é muito boa, a gente coloca uma posição pequena no portfólio. Então, hoje a gente tem 2,5% de Oi no fundo de ações. Legal. Luiz, para fechar, eu queria falar um pouquinho de carreira. Quais foram as dificuldades aí, os desafios que você teve como gestor? Olha, como carreira, não tem uma faculdade, né, de como ser gestor. Exatamente. Né? Então, acho que fazer gestão de recursos de terceiros, né, primeiro um trabalho de muita responsabilidade, né? E você tem que ter muito estudo, né? Você tem que estudar muito, principalmente o que os grandes gestores fizeram de certo, fizeram de errado. Eu acho que a experiência é muito importante, você ter vivido vários ciclos de mercado. Então hoje a gente está num ciclo de alta muito forte, mas a gente passou já períodos em que a bolsa só caía, a bolsa era palavrão, o custo de capital era muito alto, pouquíssimas empresas batiam o custo de capital na bolsa, era muito mais raro você achar 25 empresas para alocar. Então, você sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar estudando, ou seja, a gente é uma casa de estudos, né? A gente sempre tem que estar estudando. Tem que gostar de estudar mesmo. Tem que gostar de estudar as empresas. Então, a gente fala, quanto tempo você demora para comprar uma ação, né? A gente fala, olha, 15 anos de cada pessoa aqui que está estudando, já viu quebrar, já viu ela tá na plena euforia, né? Então, você pega lá vários exemplos, né? A Magazine Luiza hoje vale 50 bi, há 4 anos atrás ninguém queria, era uma empresa quebrada, que estava na beira da bancarrota, e lá ninguém queria. Hoje já é diferente, né? Então,
o cenário ele muda, né? E a gente tem que entender como é que acontece esse processo de valorização dos ativos, os balanços, ter uma noção muito boa de contabilidade. Então você tem que ter um estudo aí bastante grande e não parar de estudar, né? Tem algum gestor que você admire, assim, que tem assim? Tem vários. Brasileiro, tem algum? Brasileiros tem. Acho que a gente admira bastante o Alaska, do Breda. Acho que ele faz um trabalho também muito importante para as pessoas entenderem os produtos, um trabalho de a comunicação lógica ali, né? do racional de investimento. Acho que ele faz um trabalho muito legal nisso. E ele é muito competente também. Tem vários, assim, que não só de ações também, mas como de multimercado, o Luiz Stuhlberg, que é referência. Né? Então, enfim, tem... São dois que são ícones aí do São mercado, ícones, né? E a gente busca aprender com todo mundo, né? Não tem... Você tem que saber a hora que você tem uma posição e está errada e saber sair. Acho que é uma grande qualidade dos gestores de mudar de opinião, né? O mercado mudou, a gente tem que mudar. Ter essa humildade de mudar de opinião. Exatamente, né? E além de vários gestores lá fora que a gente lê muito livros, né? Então, a gente busca muito saber o que as pessoas lá estão fazendo, como é que elas estão analisando, principalmente as empresas novas, né? Que a empresa nova você tem que estudar tudo do zero, né? Você nunca viu. Uma loja Americanas a gente acompanha há 15 anos, a gente já viu balanços aí de 100 trimestres e a gente tem histórico, a gente sabe o que aconteceu. Agora chega uma Apvida, é novo, né? Você tem que estudar tudo de novo. Tem que começar tudo. Tudo do zero. É super interessante ao mesmo tempo, né? E desafiador. Com certeza. Luiz, muito obrigada pela entrevista, viu? Pela presença Obrigado aqui. a vocês. Obrigada a você pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Até mais. Obrigada.